Pode subir. Queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, convido a igreja a se pôr de pé, permissão do nosso querido pastor Cláudio, presidente desta obra. Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando sua casa, seu ministério, os amados irmãos que fazem parte aqui desta casa, que o Senhor também continue te ajudando, te abençoando, te fazendo prosperar em tudo. Estou feliz. Hoje eu estava olhando alguma coisa na rede social e apareceu lá, pastor Cláudio, que o ano passado, exatamente dia 1 de setembro, eu estava pregando aqui na Batista Manuel. E ali eu compartilhei, porque assim, suas postagens de um ano atrás. E aí eu fui ver mesmo se a data era 1 de setembro. Então Deus nos deu a oportunidade mais uma vez, em 1 de setembro, estamos aqui nesse Mistério Santo, maravilha, trazendo uma palavra gloriosa para vocês. O pastor Cláudio me deu um tema muito maravilhoso e desafiador ao mesmo tempo. E eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versos 28 e 29. Eu trago a saudação da minha mãe. Ela queria muito estar com vocês aqui esta noite. Ela até se apressou em chegar, mas não dava mais tempo. Eu disse para ela: eu vou correr. Eu disse: minha mãe, não dá mais tempo, mas eu vou, e a senhora fica aqui orando por mim, e Jesus vai falar ali com o povo aquilo que ele colocou no coração. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão de mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. Viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, do verso 28 ao 31. Pode sentar dando glória a Deus. Glória. Amados, o pastor Cláudio entrou em contato conosco e nos falou sobre um tema, e ele me deu uma frase. A frase é esta: seja um multiplicador. Nós que pregamos muito, estamos muito acostumados a falar sobre o Deus da multiplicação, o Deus que multiplica, o Deus que faz milagres aonde não tem nada, porque para Deus multiplicar basta o nada, Ele multiplica. Mas quando as coisas se invertem, quando você é chamado para falar sobre ser um multiplicador e não o Deus que multiplica, então aí implica você pensar bastante sobre a palavra de Deus, porque nós servimos a um Deus que multiplica, mas também temos que ser multiplicadores. E quando a gente fala sobre esse termo multiplicação, eu que sou muito sistemática, é um termo muito amplo, porque quando a gente vai ler a palavra do Senhor, eu comecei aqui em Gênesis, e a gente vai até o final dela falando sobre como sermos multiplicadores do reino. É tão ampla esta mensagem, mas o Espírito Santo, ele me deu uns 4 exemplos em áreas que nós temos que ser multiplicadores. Amém, meus irmãos? Digam amém. Glória a Deus. E aí, a palavra do Senhor, ela vem nos falando sobre a questão do multiplicar, logo em Gênesis
capítulo 1, nós começamos ouvindo de Deus, seja um multiplicador, em Gênesis capítulo 1. A palavra do Senhor nos fala que aqui fala sobre a criação do homem. Deus criou o homem está criado. E aí vem as palavras do Senhor a este homem, que este homem sou eu e é você. Mas aqui em Gênesis, logo no princípio, a palavra de Deus vem nos dizendo no capítulo 1 e verso 28, e Deus os abençoou. Começa logo com esta frase, e Deus os abençoou. E segue falando, e Deus lhes disse. Começa dizendo que Deus abençoou. E depois Deus falou. E o que foi que Deus falou, missionária? Deus falou, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E aí vai dizendo alguns outros detalhes que nós iremos falando no decorrer desta mensagem. Eu vou citando também outros textos que nos deu o Senhor. A primeira coisa que Deus fala para alguém que vai ser um multiplicador em várias áreas é essa: eu te abençoei, você está abençoado, você é uma bênção. Deus, ele não vai te pedir absolutamente nada para você fazer no reino sem que antes ele já tenha feito por você. Amém, queridos? Quando o Senhor ele diz assim, multiplicai-vos, e outras frases aqui importantíssimas que eu vou falar para vocês, ele está primeiro dizendo, eu já te abençoei. Você já está debaixo da minha bênção. A minha bênção é sobre a sua casa, a minha bênção é sobre a sua vida, a minha bênção é sobre os teus recursos, a minha bênção é sobre a tua família. Você está debaixo da minha bênção. Deus criou o homem e a mulher e disse assim, receba de mim a bênção. A bênção é exatamente aquilo de sobrenatural que você não pode fazer, mas o Senhor pode fazer por você. Oh, glória! E quando ele diz assim, eu os abençoei, estavam abençoados, é porque Deus já tinha preparado todo o cenário para eles. Oh, glória! Deus já preparou todo o cenário, ainda que você não esteja vendo, e você pare, reflita e pense, mas como eu posso ser um multiplicador? Eu não estou vendo nada. Em que área eu posso multiplicar? Jesus vai falar e vai tratar com você, mas eu quero lhe dizer, antes mesmo de você pensar como e quando e onde, o Senhor diz assim, um cenário já está preparado diante de você. Porque quando Deus diz assim, vai, é porque Ele já organizou tudo, o caminho aplanou para você seguir. Quando Ele diz assim, eu quero que você faça, é porque Ele sabe que é possível, porque o impossível Ele faz por você. Oh, glória! E Ele começa dizendo assim para o homem e a mulher, sejais férteis. Ou seja, as áreas inférteis da sua vida, a partir de agora, eu estou dando a ordem, o comando, a palavra, o meu vara, trazendo à existência a fertilidade em vossas vidas. Ele começa dizendo ao homem e à mulher, eu chamei vocês para serem férteis, para frutificarem todas as áreas estéreis que poderiam ter em vossas vidas. Nesta noite o Senhor já começa dizendo, sejais férteis. Oh, glória! Oh, glória! As áreas inférteis, eu, Senhor, já estou mais adiante nelas para fazer prosperar e frutificar. Aí ele diz assim, frutificai-vos, sejais férteis. E depois ele diz, multiplicai-vos, ou seja, não vai ficar só em 2, não vai ficar só em 3, não vai ficar só em 4. Esta conta vai se perder, porque a ideia de Deus é que o homem se espalhasse, crescesse, multiplicasse. E quando eu falo isso, eu falo de um Deus em uma visão populacional. Eu estou falando de um Deus que Ele
os homens cresçam. Eram dois, mas a ideia de Deus não era que ficassem dois. Eram dois, ele criou o homem, ele olhou para o homem, viu o homem triste no jardim e ele disse assim: não é bom que este homem esteja solitário, não é bom que este homem esteja sozinho. Eu vou fazer mais um, oh glória. Mas aí eu estou falando de um Deus que multiplica, mas ele multiplica e diz para você também tem que multiplicar. Que coisa linda! De um ele faz dois, de dois ele faz uma nação. Ah, meu Deus, e é uma nação tão poderosa, me faz lembrar que estava aqui no sermão, mas os filhos de Israel, eles cresciam. Está escrito no Êxodo, eles cresciam, e eles cresciam em número. Se o inferno não pudesse, desde o Gênesis, ele falava lá o crescimento do homem e da mulher, mas quando Deus criou, ele dizia assim: vou multiplicar, e esse vai multiplicar, oh glória, e vai ter muitos na terra. E diz a palavra que Faraó, quando olhava aquele povo numeroso, aquele povo forte, aquele povo valente, aquele povo que servia o Deus de Israel, ele disse: esse povo está crescendo demais, esse povo se multiplica, eu vou criar umas estratégias para que esse povo pare de multiplicar. Mas tem uma coisa, o Deus da multiplicação está aqui, e ele diz para mim e para você: eu sou o Deus que faço crescer em número, em força, em sabedoria, em ciência, em excelência. Eu sou o Deus da multiplicação, mas eu não estou vendo nada, mas o cenário já está pronto para a multiplicação. Mas eu não posso, mas o Senhor diz assim: se eu estou dizendo multipliquem, é porque eu sei que pode, e eu vou dar as ferramentas para que isso aconteça. Você pode dar uma glória a Deus? Aí ele diz assim: multiplicai-vos, e diz mais: enchei a terra. Missionária, você está falando do homem e da mulher coabitando e enchendo a terra de filhos e filhas. Sim, queridos, estou falando disso sim, porque o plano da vida é um plano de Deus, e se o diabo pudesse, já tinha tirado até a tua vida, já tinha até tido um ataque e não estaria mais aqui, mas o Senhor tem te preservado. Há uma igreja orando e você recebendo vida de Deus. Ele diz assim: encha-se a terra, encha, que para onde forem os seus olhos olharem, a terra esteja cheia. O Deus da multiplicação. Mas aqui ele deu a ordem para o homem ele multiplicar. Aí diz aqui a palavra, ele diz assim: multiplicai, sujeitai e dominai. São 4 verbos muito fortes empregados aqui nesse versículo aqui 28. Todos eles imperativo, todos eles verbo de ação, todos eles verbos de atitude, todos eles verbos que te faz levantar da cama e começar a se movimentar para que o milagre aconteça aqui neste lugar e além, porque eu estou falando de multiplicação. Ele começa dizendo: frutificai, multiplicai, sujeitai-a e dominai. Ele quer dizer: a terra está diante de você. O que era mais difícil era ter uma terra para te sustentar e te firmar nela. Eu fiz, oh glória, separação. Eu soprei o meu ventre, criei a terra e coloquei você na terra. E tem uma coisa: a terra não é maior que você, oh glória, e nem mais importante que as outras criaturas que criei, mas você eu criei a minha imagem e semelhança. E eu não criei para ser um derrotado, não. Eu criei para ser um vitorioso. Eu não criei para perder batalha, não. Eu criei para vencer e ganhar. Eu criei para prosperar, para multiplicar e para crescer em todas as áreas. Foi eu quem fiz a terra. Agora tem uma coisa: não se acovardem
covarde nesta terra. Domine a terra. Oh glória. Diga assim: eu posso, porque a palavra me diz. Eu tenho, porque a palavra me diz. E eu sou o que a palavra me diz. E ele diz assim: você pode. Sujeite a terra, sujeite você a ela. Eita glória. Vou dar uns glória aqui, porque tem crentes aqui. Se você puder ver pelos olhos espirituais, esta casa aqui não cabe, porque só ao meu redor tem muitos anjos. E ao teu, meu querido irmão, ao meu tem aqui, ó, anjos poderosos do Senhor. Aleluia. O Senhor diz assim: você não deve se sujeitar à terra, mas a terra deve se sujeitar a você. Você não deve ser dominado pela terra, mas deve dominar, porque eu coloquei você para dominar. E a palavra do Senhor diz aqui que o que cabe ao homem fazer, o homem deve fazer. E tem coisas que cabem somente a Deus. O que cabe a Deus, aí você pode pensar assim: o que é que cabe a Deus? O impossível. O possível, o homem pode fazer. E seu multiplicador é possível, porque ele já começa no capítulo 1 dizendo: você pode sim ser um agente multiplicador de Deus na terra. Oh glória. Só que tudo que você for fazer tem que estar envolvido diante da presença do Senhor e com a bênção do Senhor. Ele diz: frutificar, multiplicar, seja fértil, encher a terra, sujeitar e dominar. Ele está falando da multiplicação, daquilo que ele já preparou, já fez. Você somente vai dar sequência àquilo que fora feito pelo Senhor. A vitória, ela vem, e ela vem com atitude. A vitória, ela vem, e ela vem com ação. A multiplicação acontece porque Deus multiplica, mas Deus multiplica aquilo que Ele já nos deu. Oh glória. A multiplicação, ela ocorre quando Deus, Ele já deu. Aleluia. Diga assim: já está na minha mão, já está debaixo dos meus pés, já está diante de mim aquilo que Deus já me deu. Eu já tenho as ferramentas necessárias para ser o multiplicador do Senhor. Ele diz assim: eu não vou pedir para você multiplicar se eu não lhe der. Oh glória. Eu já dei, já está diante de ti. Eita glória. Receba de Deus, levante assim a sua mão. Receba de Deus hoje uma ousadia que é necessário. Receba de Deus hoje uma autoridade que é necessária. Receba de Deus hoje um start espiritual para você começar a fazer coisas que até agora você não havia visto e nem se contemplado dentro do cenário para ser um agente de Deus multiplicador. Receba esta palavra. Eu te dou ousadia, eu te dou capacidade, eu já te dei a terra, eu já te dei nesta situação a vitória. Agora vai adiante, porque a multiplicação é certa. Eu estou no controle, eu estou no comando. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor começa dizendo para o homem: o cenário eu já visitei, eu só te acordei para você entender que tem que multiplicar, dominar, crescer, frutificar, eita, e sujeitar, porque o que é teu, e eu já fiz por você o que você não podia fazer. Eu criei, disse aqui a palavra, a erva que produz semente, a árvore que produz fruto, o fruto que produz semente, para te dar mantimento todos os dias. Eita glória, diga glória a Deus. Todo dia Ele criou a erva que produz semente, a semente que produz a árvore que produz o fruto que produz semente, para que não te falte a comida na tua mesa. Você podia fazer isso? Você podia criar erva, podia criar árvore, podia criar semente
Ele diz assim: eu criei por você, e o fruto Deus deu a você como um mantimento para todo dia você acordar e comer. Só que Deus diz assim: o que eu faço por você não é só por você, é para que você possa fazer para outros. Tem que multiplicar essa história. O pastor havia dito aqui anteriormente que recebeu uma ligação de alguém que disse assim para ele: pastor, eu preciso de alimento, porque estamos eu, meu marido e meu filho sem alimento a esta hora. E o pastor foi lá, pegou da ação social, daquilo que você traz, que não é seu, foi Deus quem te deu, aleluia, que não é nem de quem se acha o dono porque fabricou, porque deu o nome e a marca, é dele, é dele, é dele. Aí você veio e deu o que ele te deu, e alguém mais na frente foi abençoado por tua vida. Seja um multiplicador, seja um multiplicador. A palavra começa assim, Deus diz assim: eu criei tudo, agora olhe para o céu, olhe para os répteis, olhe para os peixes, tudo isso que você está vendo, eu criei. Você não podia, mas eu criei. Olhe para as aves. E eles começaram a olhar, e o Senhor disse assim: eu criei para dar alimento a vocês, também será mantimento para vocês. Pode comer dos peixes, pode comer, oh glória, da carne, pode comer da ave, pode comer dos frutos, pode comer, tudo eu já fiz. Agora tem uma coisa: tu multiplica, hein? Tu cresce, hein? Tu expande, hein? Tu leva além, hein? Porque eu estou neste negócio da multiplicação. E quando a gente vai lendo os textos e a palavra do Senhor, em vários textos, e eu vou falando para vocês, fala sobre ser um multiplicador de Deus, ser um agente multiplicador. E a palavra do Senhor nos diz aqui que o Senhor, Ele não pede para você fazer nada sem que antes Ele vos dê. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas 6:38 que dá e ser-vos-á dado. Quanto mais você der, mais o Senhor vai te dar. Aleluia. Eita glória! Vamos dizer assim: quanto mais eu der, mais o Senhor vai me dar. Quanto mais eu der, aquilo que Ele me deu, aquilo que está debaixo de bênção que Ele me deu, mais Ele vai fazer prosperar, e mais Ele vai dar. Ele preparou todo o cenário para o homem, deu tudo e disse: a ti cabe apenas administrar e multiplicar este negócio. Glória! Saia daqui, meu irmão, saia daqui convicto que você é capaz sim de multiplicar na obra do Senhor. Você é, porque Ele te chamou para isso. E quando a gente fala disso, a gente fala em várias áreas de multiplicação. A gente fala daquilo que Deus nos dá no âmbito espiritual. A gente está falando dos talentos, a gente está falando dos dons. E aí eu vou me aprofundar nisto. Deus me deu. Talento não vem de homem. Talentos não se aprende na escola, na esquina, com amigo ou com amiga. Quando você vê alguém pegar o microfone e cantar para a glória de Deus, porque primeiro vem dele e depois dele vem a bênção sobre a minha vida, você olha e diga assim: foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Agora aquele talento você usa ou para Deus ou para o cão, você que escolhe, mas vem de Deus o talento que você tem. Quando você vê alguém pregando de uma excelência, nem pense que foi porque fez teologia, estudou o grego e o hebraico. É importante sim conhecimento, porque senão perece, tem que ter, oh glória. Mas tem uma coisa: o dom foi Deus quem deu, e Ele dá para multiplicar, e o dom ele vem com a bênção, e a bênção da multiplicação. Quando eu falo seja um agente multiplicador, eu
também estou falando de recursos financeiros, porque se hoje eu tenho, se hoje você tem, foi porque Deus deu. Se eu hoje abro a minha despensa, a minha geladeira, se eu abro, sei lá, algo que eu tenho, e eu vejo guarda-roupa, eu vejo que eu tenho, não é porque eu lutei, nem porque trabalhei, porque até o trabalho é dom de Deus. Eita, nem todo mundo tem esse dom. Por isso que a gente vê um monte de preguiçoso por aí. Mas o Senhor diz assim: trabalhe. Quando você vê uma pessoa trabalhadora, seja lá qual for o trabalho que estiver executando, é porque aquela pessoa recebeu o dom que vem de Deus. Eita, que mistério! Oh glória! Todos os recursos, tudo que eu tenho é bênção e vem de Deus. Deus me abençoou, e aí quando chega em mim, aí Ele diz assim: dê, porque quanto mais você dá, mais eu vou dar a você. Eita, meu Deus! Quer ser um multiplicador? Quero! Você pode ser um multiplicador na área espiritual. Deve ser. E a gente vai entrar profundo nisso. Você deve ser um multiplicador nos recursos financeiros, para que a obra se expanda, para que a obra cresça, para que outras vidas sejam alcançadas através das verbas e recursos que Ele deu. O Senhor, foi o Senhor. E Ele diz assim: você pode ser um agente multiplicador, mas também você pode ser um agente multiplicador de uma tão grande salvação. Eita glória! Na sua rua, por onde você passa, onde você frequenta, os lugares em que você pisa, você é um vaso, e vaso na mão de Deus, cheio de azeite. E o Senhor diz assim: vou derramar mais azeite, porque azeite também vem de mim. E quanto mais azeite você recebe de Deus, mais azeite você tem que distribuir. Eita glória! Rastros de azeite você tem que distribuir por onde você passar. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, do 12 ao 17, não precisa abrir, mas diz a palavra aqui sobre a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, muito conhecida da igreja. Estava o Senhor caminhando nas cidades cercanias, quando de repente uma grande multidão, ela se volta ao redor do Senhor, e ela está ali reunida com Jesus, e Jesus está falando, e ninguém quer ir embora. Vocês querem ir embora agora, irmãos? Eu não ouvi. Vocês querem ir embora agora? Pronto. Jesus falando. E alguém não queria ir embora, alguém não queria ir. E outro dizia: mas já está ficando de tardezinha. E outro dizia: mas eu não consigo ir, porque eu estou escutando a voz dele, eu estou aprendendo dele. E ficaram ali sentados na relva, ouvindo Jesus. Mas muitos deles foram desprovidos. Muitos deles foram apenas pegos de imediato. Outros estavam ali acompanhando Jesus e pensavam que ia ser um tempo pequeno e iriam voltar para os seus lugares. Outros nem pensaram em alimento, em comida, só queriam estar perto de Jesus. Outros estavam ali somente para criticar, para ouvir o que Jesus falava e ver se saía alguma coisa contra as leis. Diz a palavra que aquele grupo muito imenso se amontoou naquela relva, e os discípulos, quando viram entardecer, ficaram preocupados e foram até Jesus e perguntaram a Jesus: Jesus, tu não estás vendo que já entardeceu, que já é tarde? Onde é que vai este povo comprar pão para comer? Onde é que vai este povo se alimentar? Tudo já fechou, acabou, a multidão é grande, nem dinheiro temos para isso. Os discípulos, eles não se viam e não se olharam como um agente multiplicador. Quando o pastor disse assim: seja um multiplicador, eu parei e eu pensei em Deus multiplicador, mas o Senhor me trouxe a realidade que eu preciso ser um multiplicador. E os discípulos eram discípulos e estavam perto de Jesus, conheciam Jesus, experimentavam as maiores belezas de ver os milagres de Jesus, mas ainda não
a ficha que eles tinham que ser multiplicadores. E o Senhor chega para um deles e diz assim: você está mandando eles irem embora? Sim, Jesus. Está escrito em Mateus, o mesmo texto. Ele disse: sim, Jesus, entardeceu, já é tarde, este povo não tem onde comer, é uma multidão, Jesus, nós não vamos conseguir dar conta dessa multidão. Aí Jesus olha para ele e diz assim: homem, é para você dar de comer, não despedir a multidão. É aquela palavra. Ele veio e nos deu e abençoou, e o que ele me deu e abençoou, eu tenho que dar para alguém, eu tenho que multiplicar, e aquele alguém que receber, dá para outro alguém, e assim o Senhor vai trabalhando, queridos, em todas as áreas. Mas aqui eu estou falando de recursos financeiros. Eu estou falando de um Felipe que vai fazer uma conta matemática para ver se consegue, com os dinheiros que tinham, comprar alguma coisa. E o Senhor dizendo assim: tudo já está preparado, a terra já está preparada, o povo já está sentado. Cante, a erva eu já fiz nascer, oh glória, a árvore já está de pé, o fruto já produziu a semente. O que você está preocupado em dividir alguma coisa, se vai ter ou não ter na carteira, se o dinheiro vai dar para dar ou não vai dar? Jesus não te deu tudo, terra, sem você fazer absolutamente nada. Ele abriu a porta, ele mandou o que você não podia, ele supriu a sua necessidade todo dia, e você está vendo se dá ou não dá, se divide ou não divide, se abençoa ou não abençoa, se traz um pacote de arroz, feijão, macarrão, ou se deixa lá para o outro dia o neto que vai chegar. Querido, seja um agente multiplicador de Deus nessa terra. Estavam bem perturbados e perdidos. Mas tinha um jovenzinho, diga assim, tinha um rapaz, que ele levou uma marmitazinha, eita glória, e ele levou ali dentro da sua marmita. Ele disse: é Jesus que eu vou seguir. Se é Jesus, eu não quero me apressar e nem demorar. Abre aí, minha mãe, a despensa. Tem pão? Tem, meu filho. Por que tem pão? Porque Deus mandou o pão para aquela casa. Diga glória a Deus. Tem pão na tua casa? Tem. Se não tiver, eu quero ser um agente multiplicador do reino na tua vida. Eu quero te ajudar nesta causa, porque um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Arregasse a manga e esforce-se para ajudar o que vem depois. Eita glória! E a palavra do Senhor diz que aqui nesse texto, eu quero ir para outro, estou falando de recursos financeiros. Eu estou falando de ser um agente multiplicador com pão, com aquilo que você tem, com dinheiro. O texto é claro, ele fala de um que faz uma matemática e vê se as moedas davam para comprar, se dava para ele multiplicar, se dava para ele pegar ali da sua carteira, ir lá no mercado fazer umas compras, se dava para ele nos dias atuais dizimar e ofertar a obra do Senhor, para que as portas não se fechem e para que mais gente entre aqui aceitando Jesus Cristo também como Salvador. Não foi numa casa dessa que Jesus se encontrou, mas numa noite maravilhosa nessa que a gente ouve a palavra do Senhor, e porque você não quer contribuir para que alguém também possa ouvir, porque você não pode ser um agente multiplicador. E tinha alguém que olhava o valor em real, que podia dar ou que não podia dar. Tinha outro que dizia assim: não tem padaria suficiente. Olhava os recursos financeiros, olhava para o meio. Não vai ter, não vai caber. É muita gente para ajudar, é muita gente para alimentar, é muita gente para a gente estar ofertando na obra. Tem outro que vai ofertar, deixa o outro ofertar. Enquanto o outro oferta, eu fico aqui guardando essa reserva, fazendo uma poupança, ou então gastando um lanche, e aí perdendo da obra do Senhor crescer, multiplicar, e outras vidas serem alcançadas pelo Senhor. Tinha essa questão toda, mas o menino não. O menino olhou para a mãe e disse: mãe, eu estou conjecturando, porque ele pode
aberto lá, a parte lá do armário, ele pode ter tirado, ele pode ter botado dentro do seu cesto, ele pode, mas eu quero conjecturar que ele perguntou à mãe: mãe, tem pão aí? Ela disse: tem. Tu vai para onde? Ele disse: vou ao encontro de Jesus. Aí ela disse: ao encontro de Jesus, um pão é pouco, leva logo 5, menino, tu come muito. Oh glória, oh glória, Aleluia. oh glória. Aleluia. Depois ela disse assim: leva uns peixinhos também, leva uns dois com teus 5 pães, tu divide direitinho e leva. E quando estava esse discurso todo e essa reunião toda, ali naquele lugar, os discípulos inquietos, alguém disse assim: tem um menino, esse menino trouxe. Oh glória, tem alguém que está aqui disposto a dar. Eita glória. Às vezes a gente está numa reunião muito grande, de um monte de gente despreparado, de um monte de gente que não tem o conhecimento, de um monte de gente que está ali só para receber o que é dado por Deus. Oh glória. Às vezes a gente está numa reunião de um monte de gente que anda perto de Deus, pregador, missionário, cantor, cantora, ministro, apóstolo, bispo divino. Olha, pense, está todo mundo ali reunido. É aquelas pessoas de excelência, pessoas de influência, pessoas de elite, que conhecem o Senhor como ninguém, palestrantes de primeira linha. Mas na hora de dar aquilo que Jesus primeiro deu e abençoou e multiplicar para a vida de alguém, pode ter a certeza que essa pessoa desconhece. Pode ter a certeza que essa pessoa faz a mesma coisa que os discípulos fizeram. Eita glória! Mas sempre tem um que está disposto a dar. Eita glória! Diga assim: eu quero ser. Eu quero ser esse agente multiplicador. Eu quero ser esse um. Oh glória! Porque você não sabe o que você vai dar daquilo que Deus primeiro lhe deu. Pode transformar a vida de uma pessoa, mudar ela de outra, tirar a outra lá do coma, da UTI, tirar a outra do presídio. Aquilo que você vai dar, que vem de Deus, pode tirar a fome de alguém que está prestes a se matar, até porque não tem mais o que comer e não tem mais para onde correr. Então eu quero te dizer: você pode sim ser um agente multiplicador, porque primeiro Deus lhe deu. O menino dá, o menino não diz: espera aí que eu vou tirar um pão para mim, Senhor, e depois, não, ele pega tudo que ele tem e diz ao Senhor: toma, Senhor. Aí o Senhor pega tudo que o menino deu e diz assim: abençoa, Deus. Oh, glória. Aleluia. O que chegar nas tuas mãos e diz assim: abençoa, Deus, porque eu vou dar. Oh, glória. Abençoa, Deus, porque eu vou abençoar. Abençoa, Deus, porque eu vou alcançar outros através daquilo que o Senhor me deu. Aleluia. O Senhor apresenta a Deus e dá graça e diz assim: Senhor, que a tua bênção esteja aqui. E o Senhor Deus abençoou. Os discípulos foram aqueles que serviram o povo. A Bíblia diz em alguns evangelhos que dividiram em grupos, em outros evangelhos diz que sentaram todos e os discípulos foram servindo igualmente. Por fim serviram a si mesmo. Mas o que importa é que todos comeram, todos se saciaram com os recursos que tinha de um. Eita glória, aleluia. Aquele menino não conseguia com 5 pães e 2 peixes fazer uma multiplicação. Ele não conseguia alcançar aquelas 5.000, 7.000 pessoas. Ele não conseguia, mas ele deu tudo que tinha. Deus é pouco, mas está aqui na tua mão. Foi o Senhor que me deu, então eu vou te dar. Faz o que tu queres. Aí o Deus da multiplicação, que nós pregadores acostumamos pregar, todas as multiplicações, ele entra na causa e diz assim: agora é comigo, porque é o impossível. Você só deu 5, mas eu vou multiplicar. Oh glória. Você só deu 2, mas eu vou multiplicar. Então seja um agente multiplicador de Deus com teus recursos financeiros. Assim diz o Senhor. Eu quero também falar sobre agentes
agentes multiplicadores com os talentos. Eu já comecei aqui falando das áreas que eu ia tratar, e uma das áreas é os talentos. Diz a parábola dos talentos que um certo homem, ele chamou os seus funcionários diante dele, e a um funcionário ele disse assim: segundo a sua capacidade. Deus não vai dar nada que você não consiga administrar. Deus não vai colocar você diante de situações que você não vai conseguir sair delas bem. Glória a Deus. Deus, Ele te conhece e sabe até onde você pode ir, até onde Ele pode dar corda e até onde Ele pode puxar. Eita glória! Você crê, obreiro, nisso? Deus, Ele dá o talento de acordo com a capacidade. Tem gente que inveja outra pessoa, não é? Porque tem mais e eu tenho menos. Você não tem a capacidade nem vai suportar a pressão que aquele que ganhou 5, se você ganhou 1, é de acordo com a capacidade. Mas tem uma coisa, não é porque Deus vai dar talentos de acordo com a capacidade que eu vou receber o talento e vou me contentar com aquele talento e vou ficar ali para sempre com apenas aquele talento. O Senhor, Ele dá talentos conforme a capacidade, mas Ele quer que multipliquemos para que possamos alcançar outros. Eita glória! Se eu ganhei um talento do Senhor, eu tenho que orar, pedindo a Deus e buscando dele mais talentos. Deus, eu canto que é uma belezura. Vou buscar na oração para que eu possa pregar também para a glória de Deus. Vou buscar na oração para que eu seja um intercessor fiel diante de Deus. Vou buscar na oração a profecia, o discernimento das línguas. Meu Deus, é muita coisa. Uma obra gloriosa na tua vida. Acorde-se. E ele chega para um, dá 5, ele chega para outro, dá 2, ele chega para outro, dá 1, e ele vai embora. Eita glória, eita glória. Ele diz a palavra que o que recebeu 5, assim que recebeu os 5, ele disse assim: eu vou granjear, eu vou negociar e eu vou receber mais 5 em cima desses 5. Eita glória. O que recebeu 2 também não perdeu tempo. Disse assim: quando ele voltar, ele vai voltar e ele vai me perguntar dos talentos. Quando ele chegar, eu vou dizer que não só tem 2, agora tem 4. Eita glória, aleluia. Mas o que recebeu 1, cavou a terra, guardou o talento, escondeu o talento e disse assim: eu vou esperar ele voltar. Quando ele voltar, está seguro. Um talento eu vou apresentar diante dele. Seja você um multiplicador. É esta mensagem que eu vim pregar. Na área de recurso financeiro você pode ser. Na área espiritual, Deus quer ampliar, aleluia, o teu crescimento espiritual. Deus quer te usar numa variedade grandiosa para a glória do nome dele. Aquele que já tinha 5 sabia o quanto especial era ter 5 de Jeová, e ele foi buscar mais 5. Eita glória. Aquele que tinha 2 disse assim: eu não posso ficar com esses 2, eu vou buscar mais 2. E aquele que tinha 1 temeu, ele escondeu porque temeu sair e não voltar mais com nenhum talento. E quantas vezes nós tememos, o Senhor nos dá, temos o que o Senhor nos deu e tememos diante da responsabilidade daquilo que Deus nos deu. E queremos parar por ali, mas o Senhor diz assim: eu quero que você alcance outros, e para alcançar outros eu quero te usar de diferentes formas. Então você precisa buscar mais talentos da minha parte.
Se alguém já é alcançado através do seu louvor, alguém também vai ser alcançado através de uma profecia. Se alguém é alcançado através da profecia, outro alguém vai ser alcançado através da revelação, da interpretação, eita glória, do dom de cura, da fé, eita glória. Eu tenho muito para dispensar e eu não quero ver você enterrar aquele único que eu lhe dei. Multiplique os talentos. Diz a palavra do Senhor que ele disse ao que tinha 10, ele multiplicou. E aquele que tinha 1, que entregou, ele disse assim: me dá o teu 1, porque o teu 1 que tu não multiplicaste, que tu entregaste, vai para aquele que mais multiplicou. Eita glória! Aí quando a gente vê um crente cheio de Deus, usado nas más variedades, formas, fica um monte de gente com inveja. Mas porque tem 10, mas porque tem 20, mas porque Deus usa assim, mas porque tanto talento, porque prega assim, se for para cantar, ora assim, se for para orar, ora assim, se for para interpretar, interpreta, se for para profetizar, profetiza, se for para ter visões, tem visões. E alguém fique quieto, quem enterrou o que tinha, e Jeová sopra o bem, dá mais aquele que multiplica. Oh glória, dê glória a Deus. Quem dá o dom? Deus. Diga assim: Deus. Quem dá o dom? Deus. O dom vem de quem? Deus. E o que você tem que fazer? Acabou-se. Agora, missionário, eu vou multiplicar para mostrar que eu tenho 10 dons, 20 dons, 50 dons. O Senhor nem quer que você se reporte dizendo que tem nada, porque foi Ele que deu. E quando Ele dá, é para dar. Diga assim: é para dar. Faça assim, irmão, com a mão, é para dar. Tem irmão até que para mexer a mão é difícil, né? Oh glória, eu mexo a minha, que se eu não me controlar, ela vai para o além. Eita glória, de tão expressiva que eu sou. Mas diga assim: é para dar. Se Ele te usa para louvar, é para alcançar tantos e tantos que precisa. Se Ele te usa para pregar, é para alcançar esses que estão aqui hoje, ó. Deus está me usando para te alcançar. E aí você multiplicar esta palavra, você levar para a sua casa e para a sua vida e praticar. Aí você faz e dá para outro que não estava aqui essa noite, e outro que não estava vai receber e passar para outro. Irmãos, se fizéssemos isso, a história já seria outra. Muitas histórias já teriam sido mudadas. Diz a palavra do Senhor também em 2 Reis, capítulo 4, e aqui eu encerro, que tinha uma senhora viúva e um certo credor que batia na sua porta. E ele batia na sua porta pedindo para que ela pagasse a dívida de seu marido. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão das viúvas naquela época, mas eu quero apenas dizer que aquela mulher, ela não tinha como pagar aquela dívida. E o credor dizia assim: ou você paga, ou eu venho aqui e vou pegar os teus filhos, e teus filhos serão meus escravos, e pagarão eternamente a dívida do teu marido. Mas chega um profeta na casa dela. Eita glória, eu estou falando de alguém que recebeu um dom que veio de Deus. Eita glória, era um homem comum, mas o Senhor achou por bem de visitá-lo e abençoá-lo com um dom. E o dom que ele tinha, ele não ficou somente para ele. Ele chegou numa terra onde tinha uma viúva, e essa viúva estava precisando de uma visita. Eita glória. E quando ele chega diante da viúva, a viúva diz assim: eu preciso de um milagre. O credor bate na minha porta, o credor quer levar os meus filhos, eu não tenho mais nada. Ela busca nele um refúgio, um amparo ou uma solução para aquele problema, porque ele era um porta-voz de Deus naquela terra. E aquele homem de Deus que recebera o dom e deu a palavra àquela mulher, ele diz assim: o que é que tu tens? Olha o que é que tu tens. Eu comecei dizendo que primeiro Deus dá, e depois você dá. Eita glória. E Deus não vai te pedir nada que você não tem. O que é que tu tens? Ela poderia dizer assim: eu não tenho nada. Se ela dissesse eu não tenho nada, aí
livraria Deus da multiplicação do nada, porque Ele faz do nada tudo. Aleluia! Mas ela disse: eu tenho, mas o que tenho é quase. Eita, mas tinha ou não tinha? Labarachonele comandora rediofá. O que tem lomum triandiolomica manchopla. Tem alguém que diz assim: eu tenho, Senhor, mas o que eu tenho é quase nada. O Senhor diz assim: é que eu tenho quase nada. Quando você se movimentar, que eu vou fazer tudo. Assim diz o Senhor. É um pouquinho de azeite. Deus está aqui, viu? Uma chave mudou agora nessa mensagem. E ela diz: Senhor, é quase nada. É pouco demais. É para mim, para meus filhos, e não dá mais para nada. Aí ele disse assim: então, se tu tem esse pouquinho, vai na casa dos teus vizinhos e começa a pedir vaso. Eita glória! Eita lamoncho! Larga! Cada casa que ela batia tinha um vaso para emprestar. Eita glória! Tome, cante. Só que a gente está falando de empréstimo. Empréstimo eu dou e depois eu recebo de volta. Está entendendo? Está entendendo essa mecânica? O Senhor deu para eu dar. E quando eu dou, volta em dobro. Amém. Eita glória! Eu vou repetir, porque Jeová me falou esta tarde, esse mistério desta palavra. Eu dei, você dá e recebe muito mais. Eita glória! Aleluia! E ele disse assim: pede aos vizinhos. Aí ele diz para eles: pede muitos, não pede poucos, pede muitos. Mas ela só tinha um pouco. Eita glória! Alguns pregadores, alguns irmãos e amigos, eles falam que se ela tivesse uma inimizade na vizinhança, ia ficar difícil o milagre acontecer, porque os vasos, eles eram dados pelos vizinhos. Mas eu não quero ir por esse lado da palavra. Eu quero ir por um outro caminho que me revelou o Senhor. Quando eu cheguei aqui, perguntei a tua caneta, irmã, se você podia me emprestar. Porque quando eu sentei, o Senhor me falou assim: cada casa representa uma família. Eita glória! Aleluia! E cada família eu vou visitar. Eita glória! Através de uma outra casa e de uma outra família. Eu pedi a tua caneta, minha irmã, para tomar nota desse mistério que me deu o Jeová quando eu cheguei aqui. Eita glória! Naquela rua que você mora, onde você mora, o Senhor diz assim: ali existem muitas famílias, grande eu sou, e eu vou entrar naquela rua, naquele beco, naquela viela, naqueles condomínios. Eita, cante, alargue, sombria, vou entrar nas casas, alargue, vou fazer uma grande obra. E você vai me perguntar: mas como isso vai acontecer? Quando você resolver se movimentar naquela rua, eita glória, mostrando que você ainda tem azeite, eita glória. E quando ela bate na porta, que ela diz que tem azeite, irmãos, e ela precisa de vaso, alguém que emprestava achava que ela tinha muito. Eita glória! Ela não disse eu tenho um pouco, ela só dizia assim: você pode me emprestar? É um vaso. E alguém dizia: toma um vaso. E uma porta de uma casa, de um cárcere, muitas vezes espiritual, era aberto. E ela ia levar aquele vaso, eita glória! Mas depois aquele vaso seria dado novamente. E seria dado cheio de azeite de Deus. Eita, que coisa linda!
Ah, meu Deus, que coisa gloriosa. Eu quero dizer a você que você tem a quantidade certa de azeite de Deus para alcançar a vida de muitas pessoas por onde você passa, de alcançar a vida daquelas pessoas que moram naquela rua, de alcançar a vida dos teus familiares, amigos, parentes. O que Deus te deu, Ele diz assim: eu vou multiplicar, e na hora que eu estiver multiplicando, vai alcançando outras vidas e outros vasos. Eu vou trabalhar porque eu sou o Senhor. E diz a palavra que quando ela entrou com todos os vasos que ela alcançou dos seus vizinhos, colocou dentro ali da sua casa, fechou a porta, ela recebeu a voz de comando dizendo assim: despeja o azeite que tu tem. E ela começou despejando o azeite no vaso. Como é o teu nome, minha irmã? Graça. Ela começou despejando o azeite pouquinho que ela tinha. Eita glória, num vaso de graça, que deu o vaso para Ana. Oh glória. E Ana começou despejando, ó, o azeite. Aí depois o azeite não parava, ainda tinha azeite no vaso de Ana. E ela disse assim: eu vou despejar agora no vaso emprestado que me deu Joelma. Eita glória. E ela começou, ó, a despejar no vaso de Joelma. Eita glória. Mas o vaso era emprestado, mas Joelma deu. Toma, leva, toca lá dentro da tua casa. Então recebe azeite, Joelma, no teu vaso. Daqui a pouco vai chegar lá o vaso de volta, mas vai chegar cheio de azeite. Eita glória. Você está entendendo a multiplicação de Jeová? Você está entendendo que Deus vai entrar nas famílias para libertar, curar, salvar, renovar, quebrar grilhões, algemas, correntes, malignidades, oh glória, desfazer, aleluia, reconstruir o lar. Eita glória, grande eu sou, mas vai depender da sua atitude de querer ver a multiplicação de Jeová. Qual é a atitude que você está tendo? Ah, Senhor, salva, liberta. Eu fico aqui dentro desse quadrado. Faz a tua obra, Senhor. Aí eu passo pela minha rua, não olho nem na direita nem na esquerda. O que é que adiantou eu ficar aqui dizendo: oh meu Senhor, levante. O Senhor está dizendo: o que é que você tem? Tem azeite ainda aí? Tem azeite? Então eu vou usar o seu azeite para multiplicar. Esse azeite vai multiplicar e vai alcançar aquela pessoa que você quer ver liberta para a glória de Deus. Eita glória. Agora pode baixar sua cabeça com a autorização do nosso querido pastor. Eu falei sobre ser um agente multiplicador na área financeira, nos recursos que já estão disponíveis. O Senhor já disponibilizou recurso para você abençoar. Então o Senhor diz assim: agora te cabe passar esse Pix. Te cabe, eita glória, tirar esta carteira e abri-la e deixar Deus te usar. Eita glória. Agora te cabe pegar esta sacola reciclável, eita glória, e colocar o arroz, o feijão, a carne, a farinha, eita glória, e trazer para a ação social, para que outras vidas sejam alcançadas. Agora te cabe trazer os teus dízimos e ofertas daquilo que Deus te deu. Ah, minha querida, o que foi que eu ouvi esta noite, que o Senhor ministrou para mim? Que eu tenho que ser um agente multiplicador dos dons e talentos que Deus me deu. Se Deus me usa na pregação, eu quero ter a visão. Se Deus me usa na visão, eu quero ser um profeta. Se Deus me usa como profeta, eu quero ter o discernimento. Se Deus me usa no discernimento, eu quero falar em várias línguas repartidas de fogo. E por aí vai, irmãos. Oh glória, porque mais gente precisa ser alcançado, e que o Senhor multiplique em mim os dons e eu possa dar aquilo que Deus me deu. E o Senhor cada dia está me enchendo mais de sua glória. Aleluia. O que foi pregado esta noite é o mesmo, irmão. Eita glória. Que o Senhor quer alcançar famílias, e famílias através de você, que vai com o seu pouco
de azeite, que você diz assim: Senhor, mas é tão pouco azeite. Mas o Senhor diz assim: tem azeite suficiente para alcançar todas as famílias do teu bairro. Tem azeite suficiente para alcançar todo mundo ali naquele departamento, daquele trabalho. Tem azeite suficiente, porque eu sou multiplicador. E eu digo a você: já te dei, pode alcançar as nações, porque eu sou Deus. Amém? Baixa as suas cabeças e eu vou orar para que Deus ele nos desperte, para que Deus ele nos coloque em prontidão quanto agentes multiplicadores da palavra de Deus, quanto agentes multiplicadores do reino de Deus, porque tudo vem dele, para ele, glória seja dada a ele. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por neste 1 de setembro de 2023 eu estar aqui neste altar onde estive em 1 de setembro de 2022. Muito obrigada pela vida que o Senhor me deu, pelo fôlego de vida que o Senhor me deu e por ter me sustentado na tua presença até hoje e eternamente. Eu te agradeço, Senhor, por estar voltando aqui e ver com muita alegria o pastor presidente desta igreja, que nesta feita sentiu no seu coração de fazer aqui um culto diferenciado, um culto, Senhor, que nos chama, aleluia, que nos comissiona a uma atitude diante de ti, a uma atitude diante do Deus que já me deu tudo, uma atitude de multiplicar. Ah, Deus, neste culto, neste trabalho, eu quero te pedir que esta palavra ela fique enraizada em nossos corações, e quando voltarmos para casa, voltamos, Senhor, ruminando esta palavra, aleluia, ardendo em nossos corações, e que possamos, Senhor, nesta hora, quando estivermos caminhando para os nossos lares, dizermos: vou me alertar, vou me levantar, vou multiplicar, vou falar da obra do Senhor, das maravilhas do Senhor, vou louvar o nome dele, mas não vou só louvar, vou dizimar, vou ofertar. Muitas vidas precisam da porta aberta, precisam das igrejas abertas, precisa, Senhor, de ouvir esta mesma palavra que eu estou a escutar. Senhor, desperta-nos quanto agente multiplicadores do teu reino. Senhor, que é cantor, pregador, missionário, missionária, pastor, bispo, ou qualquer outro cargo eclesiástico que temos, que possamos ser um agente multiplicador, que as pessoas que olham para nós possam nos olhar como agentes multiplicadores e sentirem motivados, Senhor, também a multiplicar no teu reino, a multiplicar na tua obra. Espírito Santo, tu já nos deste tudo, tudo já está em nossas mãos, tudo, Senhor, nos deste para dominar, sujeitar, frutificar, crescer e multiplicar. E diante de tudo que o Senhor fez, eu quero me disponibilizar, Senhor, em ser um agente multiplicador para o teu reino e para a tua obra. Desperta-nos quanto igreja, desperta-nos quanto irmãos, desperta-nos, Senhor. É esta a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Olha para o seu irmão e diga assim: sê tu um agente multiplicador. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Não escutei nada ainda. Amém. Isso. Boa noite. Eita Deus. Boa noite de bênção, de paz, a palavra. Deixa dentro de cada alma, cada espírito, que a gente possa, não só dentro da igreja, mas fora, como foi falado, ensinado e pregado, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações divino Espírito Santo de Deus esteja no meio de todos, hoje, para todos sempre. Quem diz amém. Quem disse amém diz: eu preciso de você, amando para ser amado. Juntos
somos mais fortes. Glória a Deus. Agora diga assim, irmão, seja um multiplicador.